Graça e paz, queridos irmãos e irmãs em Cristo, uma boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior, sou adventista do sétimo dia e estou aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor juntos, né? E queridos, como eu já falei a vocês no vídeo anterior a este, no meu PG, nós estamos estudando o livro Eventos Finais. É um livro magnífico, né? Sem igual. Para quem gosta de profecias, esse é o melhor livro para ser estudado. Aqui ele fala sobre todos os acontecimentos, todos os sinais que precedem a volta de Cristo, né? Tudo que irá acontecer antes da segunda vinda do nosso Salvador. E eu quero abordar com vocês aqui o capítulo 4 desse livro, Eventos Finais, que se chama A Igreja de Deus nos Últimos Dias. Nós iremos estudar um pouco sobre a igreja verdadeira. O que a igreja, qual é a igreja verdadeira, o que ela tem de tão peculiar, o que ela tem de tão peculiar que as outras não têm. E eu vou ler aqui o Espírito de Profecia e vou acompanhar com vocês juntamente com a Bíblia para mostrar a vocês que não seguimos somente o que Ellen White, que nem muitas pessoas aí falam, né? Ah, vocês endeusam ela, que não sei o que. Ela é a Maria dos Adventistas e tal, não sei o que. Isso é um erro, porque a gente não endeusa ninguém, né? Primeiramente, a gente ama a Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro mandamento dele. Então a gente não idolatra ninguém, a gente não seguimos idolatria nenhuma. Mas nós cremos, pelo menos eu, adventista, e olha que eu não tenho tanto tempo, eu tenho mais de um ano, pouca coisa. Eu e minha esposa, a gente se batizou no Caleb do ano passado, em janeiro do ano passado. Então, nós temos mais de um ano, pouca coisa. E para honra e glória de Deus, né? Deixamos o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas e hoje nós somos fiéis devotos à palavra de Deus, à Bíblia, ao que Deus nos pede. Então, nós cremos fielmente que Ellen White ela foi uma mulher levantada, uma profetisa levantada por Deus no tempo dela para nos alertar, nos encaminhar novamente para a palavra de Deus, né? Como a gente vai ler aqui, fala que a lei de Deus ela estava sendo pisada, até hoje ela está sendo pisada, né? Para falar a verdade. Muitas pessoas aí não acreditam mais em Deus, até porque estão vendo aí muitas coisas erradas acontecendo em todas as igrejas, né? Então, vamos voltar aqui para a gente não fugir, né? A temática do vídeo. Vamos falar sobre a igreja verdadeira e qual é a igreja verdadeira. Vamos falar um pouco sobre tudo aí ao redor desse tema, né? Então, capítulo 4 de Eventos Finais diz assim: a Igreja de Deus nos últimos dias. Eu irei estudar com vocês aqui os primeiros temas, os três primeiros temas, porque o livro, esse capítulo ele é muito grande. Daria para a gente estudar? Daria, mas iria ser mais de uma hora de vídeo, então eu acho muito pesado, sabe? Mas vamos ficar com esses três primeiro, quem sabe aí mais tarde, no outro dia, eu gravo outro, abordando os outros temas, certo? Que são muito importantes também. Então, o primeiro tema fala assim: o povo de Deus guarda os seus mandamentos. Vou iniciar a leitura. Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei que foi pisada. Olha o que foi que eu falei. A lei de Deus ela foi pisada, ela está sendo pisada. E apresentando às pessoas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja de Deus verdadeira, ela está erguendo a palavra de Deus que foi pisada e está apresentando Cristo às pessoas que não têm conhecimento dele. Está levando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a essas pessoas que não têm conhecimento dele e nem de sua palavra. Continuando, no mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados.
Sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente. Que descrição é essa? Ela fala aqui que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a todas superior em suas condições para ensinar a verdade e para vindicar a lei de Deus. Queridos, Ellen White aqui, ela é muito clara quando ela fala que a igreja de Deus, ela... Perdão. A igreja de Deus, ela guarda os seus mandamentos. Agora eu pergunto a vocês, quantos são os mandamentos de Deus? Pelo que diz lá em Êxodo 20, são 10. Moisés recebeu 2 tábuas que continham 10 mandamentos para que nós seguíssemos todos os 10 e fôssemos um povo felizes, né? Um povo bem-aventurado, que nem diz a palavra. Mas hoje em dia, Júnior, muita gente aí não segue, não guarda o sábado, muita gente aí não respeita os pais, né? A palavra de Deus, ela é clara, é uma promessa, né? É um dos mandamentos, é o primeiro mandamento com promessa de Deus, né? Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra. Então, muita gente hoje em dia aí o que você mais vê é filhos rebeldes aí se levantando contra os pais, violentando os pais. Isso é uma coisa terrível de se ver, né? Mas infelizmente é o que está acontecendo e Cristo nos alertou em relação a isso. Em relação ao sábado, muitas pessoas discriminam o sábado pelo fato de que nos evangelhos tem relatos que Cristo ele operou no dia do sábado, né? Mas também tem gente que fala que o Antigo Testamento foi abolido. Cristo ele não diz isso. No Novo Testamento, nos evangelhos, Cristo fala o quê? Não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Então, se Cristo, e o próprio Cristo falou, eu sou o Senhor do sábado. Se o próprio Cristo falou isso, por que as pessoas hoje em dia dizem, muitas denominações aí falam, né? Não estou criticando, falando mal delas, mas muitas delas falam, só estou falando que é fato. Muitas delas falam que o Antigo Testamento foi abolido e que nós estamos vivendo o tempo da graça. Realmente estamos vivendo o tempo da graça, mas o Antigo Testamento não foi abolido, pois Cristo não veio abolir a lei, Cristo não veio abolir as escrituras, ele veio para cumpri-las, né? E o sábado, Cristo ele realmente operou milagre no sábado, que nem mostra a Bíblia. Só que o sábado, Isaías fala lá, perdão, a palavra de Deus fala que o sábado ela foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Deus sabia que nós precisaríamos de um dia de descanso. Ele mesmo fala lá em Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do sábado. Por que lembra-te? Porque Deus sabia que nós iríamos esquecer. Lembra-te do dia do sábado para o guardar e o santificar. Em 6 dias trabalharás e por aí vai. Então, cara, nós temos que ter a consciência que o sábado também faz parte dos 10 mandamentos de Deus e nós devemos seguir os 10 para poder fazermos parte da igreja verdadeira. Eu vou mostrar a vocês aqui na palavra de Deus que Ellen White, que tudo que Ellen White escreveu está pautado na Bíblia, né? Para que não venham dizer, você está endeusando Ellen White e tal. Jamais, né? Idolatria não é conosco. Queridos, aqui em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar, pedir direção, né? Pedir sabedoria a Deus. Oremos. Santo Deus maravilhoso Pai, Criador do céu e da terra, a tua palavra está aberta, meu Deus, e eu estou aqui juntamente com os meus irmãos para estudá-la.
E estamos aqui, Pai, para te pedir direção, discernimento, sabedoria, compreensão das tuas escrituras, meu Deus. Para que somente o que for dito aqui seja as tuas verdades. E que o Senhor possa derramar o teu Santo Espírito sobre nós. Fica conosco, permanece, Pai, com esse estudo. E que tudo que for dito aqui seja somente para a honra e glória do teu santo nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, no capítulo 12, do verso 17, diz assim: Então irou-se tremendamente o dragão. Quem era o dragão? Satanás. Contra a mulher, que mulher representada aqui, mulher em Apocalipse representa a igreja. E partiu para atacar o restante da sua descendência. Qual é a descendência? O povo remanescente de Deus. Qual é esse povo? Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Cristo. Qual é o testemunho de Cristo? A palavra de Deus responde. Aqui no capítulo 19, verso 10, a palavra de Deus diz assim: Diante disso, lancei-me aos pés num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou: Olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Ou em outras palavras, outras linguagens, outras traduções, espírito de profecia. Então, queridos, aqui você vê que a igreja verdadeira é o povo que guarda os mandamentos de Deus. Quantos são? 10. Os 10 mandamentos de Deus. E que tem o testemunho de Cristo, que é o espírito de profecia. E para que vocês não fiquem na escuridão em relação ao espírito de profecia, eu vou mostrar aqui também que lá eu vou abrir para vocês para ficar mais detalhado, que lá em Provérbios capítulo 29, verso 18, a palavra de Deus diz assim, capítulo 29, verso 18 de Provérbios diz: Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é fiel. Isso na minha linguagem, mas em outras linguagens, Deus fala: não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, queridos, nós devemos dar importância às profecias de Deus, devemos estudá-las com ambição de compreendê-las. Nós devemos estudar as profecias de Deus para que não sejamos pegos de surpresa em nada que venha acontecer durante o fim dos tempos. Queridos, a volta de Cristo está próxima. Nós devemos nos preparar. O correto seria nós estarmos já preparados. Pois Deus, ele quer os filhos deles preparados para todos os acontecimentos que irão preceder a volta de Cristo. Queridos, eu gostaria também aqui de ler o segundo tema agora, que fala assim: eles têm o testemunho de Jesus. Nós já falamos aqui na Bíblia, mas eu gostaria de ler aqui também. A leitura é essa. À medida que o fim se aproxima e há um contínuo crescimento da obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência, torna-se mais importante para os que abraçaram a verdade possuir uma compreensão clara, tanto da natureza como da influência dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou à obra da terceira mensagem angélica desde a sua origem. Os seres humanos poderão apresentar uma justificativa após outra, e o inimigo procurará desviar as pessoas da verdade, mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres de muitos enganos que surgirão nestes últimos dias. Amados, o que eu acabei de dizer? O testemunho de Cristo é o espírito de profecia, e muitos irão negar esse espírito de profecia. Com perdão da palavra, eu vou falar uma coisa aqui.
com a permissão do Espírito Santo. Mas existem muitos adventistas do sétimo dia que não creem no espírito de profecia. Misericórdia por isso. E eu digo adventistas de muitos anos, 10, 20 anos, ou mais. Eu não quero me engrandecer, jamais eu quero diminuir para que o Senhor cresça, como a palavra dele diz. Mas eu tenho pouco mais de um ano, eu e minha esposa e os filhos dela, né, e as crianças, nós temos pouco mais de um ano de convertidos. A gente se converteu no Caleb do ano passado, né, em janeiro do ano passado. E pela graça do Espírito Santo e para a honra e glória de Deus, nós nos convertemos genuinamente. Nós tentamos acompanhar aqui o que Deus nos pede, né? Tentamos pelo menos fazer todo o possível para poder obedecer os seus mandamentos e seguir o testemunho de Cristo. E queridos, eu digo a vocês, está sendo uma bênção. Dificuldades todos nós passamos, nós sabemos disso, nós estamos em tempos turbulentos aí, né? Mas Deus sempre estará com o seu povo. Então, queridos, vou continuar lendo aqui para finalizar esse tema. Haverá pessoas pretendendo ter visões. Pretendendo ter visões. Hoje em dia nós vemos aí muitas pessoas dizendo: eu sonhei com isso e aquilo outro. Vai acontecer, o Espírito Santo falou comigo, Deus falou comigo e tal. Nós devemos ter cuidado com esses tipos de pessoas. Quando Deus lhe der um claro testemunho de que tais visões vêm dele, você poderá aceitá-las, mas não as aceite sob nenhum outro testemunho, pois o povo vai ser mais e mais desencaminhado em países estrangeiros e nos Estados Unidos. Queridos, ela falou isso aqui, referente ao tempo dela, escreveu em 1905. Mas será que não está acontecendo hoje em nossos dias? Está, queridos. Muitas pessoas aí estão dizendo que está tendo visões, que estão tendo claras profecias, estão vendo profecias se realizar, estão profetizando coisas e muitas pessoas estão acreditando nessas pessoas, né? Então, que Deus tenha misericórdia de cada uma delas, porque nós sabemos muito bem quando vem de Deus ou quando não vem. E se não sabemos, que pelo amor de Deus vamos estudar para poder ficarmos cientes, para que não venhamos nos enganar, né? E queridos, o terceiro tema fala assim: os fundamentos são as doutrinas bíblicas. O fundamento da igreja verdadeira é a doutrina bíblica que ela prega. Será que a doutrina da sua igreja, que você mesmo que está me assistindo, será que a doutrina da sua igreja, ela condiz realmente com o que a Bíblia fala? Será que ela bate corretamente com a doutrina da Bíblia? Nós devemos prestar muito atenção em tudo, em todas as coisas que a Bíblia nos fala. Como eu falei no vídeo anterior, a Bíblia ela é uma advertência constante para conosco. E nós devemos nos alegrar em relação a isso. Não devemos nos irar. Porque se a Bíblia lhe alerta de alguma coisa, lhe adverte de alguma coisa, por mais dura que seja a mensagem, você tem que acatar essa mensagem, meu irmão, porque é Deus falando com você. É Deus dizendo para você: meu filho, você está errado. Se arrependa para que eu possa te trazer para o meu reino. Reino este que eu preparei para você, meu querido. Não adianta você receber uma advertência e você fechar os olhos, endurecer o seu coração para a mensagem que Deus está direcionando para você. Nós devemos ter muito cuidado com isso, pois muitos irão se perder em relação a isso. Muitos irão perecer por falta do conhecimento da palavra. O povo de Deus perece pela falta de conhecimento. A palavra de Deus é clara quando fala isso. E então, vou ler aqui para vocês.
A época de 1844 foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso admirado olhar a purificação do santuário que ocorre no céu. Então, veja que interessante. Em 1844, iniciou-se a purificação do santuário. Qual santuário, Júnior? Santuário celestial. Ah, mas no Antigo Testamento fala que a purificação do santuário celestial acontecia, perdão, celestial não, terrestre, acontecia uma vez por ano, e somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo para poder fazer essa purificação. Exatamente. Quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote e ele está fazendo a purificação no santuário. Ele está fazendo a expiação dos pecados. Então, para continuar aqui, tendo clara relação com o povo de Deus na terra e com a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjos, desfraudando o estandarte em que havia a inscrição, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Um dos marcos dessa mensagem era o templo de Deus, visto no céu por seu povo que ama a verdade, e a arca que contém a lei de Deus. A luz do sábado do quarto mandamento lançava seus fortes raios sobre o caminho dos transgressores da lei de Deus. A não imortalidade dos ímpios é um marco antigo. Não consigo lembrar-me de alguma outra coisa que possa ser colocada na categoria dos antigos fundamentos. Queridos, mais uma vez aqui a gente está vendo que a luz do sábado do quarto mandamento lançava seus fortes raios sobre o caminho dos transgressores da lei de Deus. Muitas pessoas, no tempo de Ellen White, muitos não guardavam o sábado. Passaram a guardar. Existiam pessoas que guardavam, eu creio, mas passaram realmente a guardar o sábado depois que foi-lhe apresentado todo ali como é que eu posso dizer, meu Deus do céu? Quando foi-lhe apresentado ali tudo o que Ellen White descreveu para eles através de visões que Deus deu a ela. Inspirada pelo Espírito Santo, ela escreveu todos os livros dela. E será que realmente essa mulher não é de Deus? Será que ela realmente não quer o nosso bem, não quer a nossa salvação? Ellen White, ela está aqui para nos guiar para a palavra de Deus e não para nos desviar da palavra de Deus. É tanto que tudo que está escrito aqui está pautado na Bíblia. Eu gostaria de ler com vocês aqui Mateus. Vamos lá para o Novo Testamento novamente, para não ficarmos somente no livro de profecia e vocês falarem para mim que eu estou endeusando Ellen White, né? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Mateus 7, verso 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Quem são esses? Pessoas que não seguem ou não obedecem os mandamentos, as leis de Deus, pessoas que ignoram a palavra de Deus, pessoas que ignoram a existência de Deus. Mas, verso 14, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, apenas uns poucos encontrarão esse caminho. Quem são esses poucos? Os remanescentes, guardadores do sábado, guardadores obedientes dos mandamentos de Deus. Esses irão herdar a vida eterna. Queridos, eu vou ler aqui o verso 15 só para dar uma aprimorada mais. O verso 15 diz assim: Acautelai-vos
quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Eu creio para mim aqui, irmãos, que quando Mateus escreveu o evangelho dele e escreveu esse versículo, ele falou o quê? Cuidado com os falsos profetas, porque eles se aproximam de vocês disfarçados de ovelhas. Como é? Você vai deixar uma pessoa se aproximar de você se ela tiver uma fisionomia ou uma índole ruim, você sabendo que ela tem uma índole ruim, tem um histórico ruim, um histórico de assassino, um histórico de estrupador, entre outros tipos de coisas terríveis que existem no mundo? Jamais. Então, quando ele falou aqui, cuidado com esses falsos profetas. Por quê? Porque ele se aproximará de você como uma ovelha, um pastor, um missionário, um obreiro, um pregador. Mas ele fala, mas no seu íntimo ele é como um lobo devorador. Nós devemos ter cuidado, irmãos, porque muitos são os que querem nos desviar. Muitos são os que são usados por Satanás. Muitos não sabem que são usados por Satanás, porque se deixaram enganar por outros que enganaram eles. E eles querem enganar a muitos também, às vezes, muitas das vezes sem saber, mas a importância da palavra de Deus é essa: não se deixar enganar. Devemos ter cuidado. Mas vamos voltar ao nosso tema, que é a igreja verdadeira. O remanescente da igreja verdadeira, esse que está fundamentado na palavra de Deus, que tem o conhecimento, que é obediente aos mandamentos de Deus e carrega e é fiel ao testemunho de Cristo, ou seja, ao espírito de profecia, esse jamais será enganado. Nós jamais seremos enganados por falso profeta algum se nós estivermos firmados na palavra de Deus, se nós estivermos obedientes aos mandamentos de Deus, que são todos os 10. Todos os 10. Queridos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado, tenham entendido o que eu quis passar para vocês aqui. Não quero discriminar jamais ou falar mal de igreja nenhuma. Eu só estou falando o que a palavra de Deus pede que a gente fale, interpretando da minha maneira, inspirado pelo Espírito Santo, claro, né? Com a direção de Papai do Céu, para que vocês possam compreender um pouco do que é a igreja verdadeira, né? Então eu gostaria de agradecer imensamente, primeiramente a Deus, por estar me dando essa oportunidade de estar gravando mais um vídeo, e de vocês que estão assistindo os meus vídeos, estão se inscrevendo no canal. E peço mais uma vez, se inscrevam, que se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, né? Para que juntos possamos levar a mensagem de Deus a todo o mundo, pois a palavra de Deus diz que Cristo só voltará quando o evangelho eterno for espalhado e todas as nações e reinos e todo o mundo tiver conhecimento da sua palavra. Então, vamos lá, meus irmãos. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. E para finalizar, gostaria de finalizar com uma oração para que a gente venha ter uma boa noite de descanso, né? Aqui está de noite, vocês podem perceber que está um pouco escuro. Eu não tenho tanto luxo assim na minha casa, mas é o que Deus proporcionou para mim. Eu sou muito feliz assim. Queridos, vamos fazer uma oração para encerrar esse vídeo, para que a nossa noite continue abençoada. E não se esqueçam, estudem a palavra de Deus. Estudem a fundo a palavra de Deus. Tirem um tempo para vocês estudarem a Bíblia, para vocês lerem a palavra de Deus, pois é muito importante que a gente se prepare para que a gente não venha a ser pego de surpresa. Ok? Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai,
Estamos aqui, meu Deus, encerrando mais um estudo da Tua Palavra. E nós gostaríamos de Te agradecer imensamente por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu Deus, pela Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu amor imenso. Fica conosco, nos dá uma boa noite de sono, nos dá uma boa noite de descanso. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, pecados em pensamentos, atos e palavras. Fica com cada um de nós, abençoa cada pessoa que está assistindo esse vídeo e permanece, Pai, conosco hoje e sempre até a volta de Teu Filho Jesus. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, fiquem todos com Deus, uma boa noite mais uma vez. Jesus abençoe e até o próximo vídeo.